Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta quinta-feira aqui, chuvoso, friozinho gostoso, nos levando a este momento de reflexão, de aprendizado, este momento em que unimos as nossas forças, as nossas energias para o nosso bem, para o bem daqueles que convivem conosco, para o bem de todo aquele que nós chamamos de próximo e que muitas vezes necessitados das nossas vibrações de paz, de saúde, de fraternidade e de amor, não é mesmo? Então, lembremos nesse momento do nosso divino mestre, o nosso querido Jesus. Roguemos a Jesus, o nosso guia, que abençoe a todos nós aqui reunidos, que abençoe os nossos lares, abençoe os nossos locais de trabalho, as nossas atividades, os nossos familiares. Que Jesus abençoe todos os profissionais de saúde. Que Jesus abençoe essa rede do bem que desde há séculos se encontra às 18 horas, né, no chamado Hora do Ângelus, né, e emitem uma vibração de paz, de amor, de harmonia para a nossa Mãe Santíssima e para os bons amigos, os benfeitores que sempre estão trabalhando conosco. Tudo isso sob a direção espiritual do governador do planeta, o nosso amigo, irmão, mestre Jesus. Ele que aqui disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria, está conosco agora. E nós cremos nisso, nos auxiliando, nos abraçando, nos amparando, nos iluminando. Então é com muita alegria, com muito carinho, que nós vamos hoje fazer a leitura e o estudo deste livro, Rumo Certo. Rumo Certo é a autoria espiritual de Emmanuel, e esse livro, ele conta com umas mensagens muito bonitas, né? E hoje nós vamos ler a mensagem de número 43, cujo título é Problemas dos Outros. No que se refere à inquietação, às vezes os problemas que nos atingem não são propriamente nossos, mas dos outros. Estaremos em paz de consciência, todavia, entes amados terão assumido compromissos graves, suscitando-nos desajuste e insegurança. Possuímos, por enquanto, um nome inatacado. No entanto, criaturas profundamente ligadas a nós surgem sofrendo o assédio da injúria, com ou sem razão, impelindo-nos ao desejo de preservá-las contra as pedras que lhe dilapidam a imagem. Com o amparo de certas escoras morais, conseguimos sustentar-nos relativamente livres quanto aos arrastamentos do coração. Entretanto, afligimos-nos, como é justo, por almas abençoadas de nosso convívio, que aparecem na arena das lutas afetivas, suportando conflitos difíceis de carregar. Sob a proteção de facilidades transitórias que nos resguardam a segurança, acalentamos a própria resistência diante das tentações que nos enxameiam a estrada. Mas entes queridos haverão tombado em delinquência, impulsionando-nos ao ensejo de ajudá-los na recuperação da própria paz. Como, porém, auxiliá-los de nossa parte? Saberíamos, porventura, orientar-lhes o tratamento restaurador se ignoramos toda a extensão e o conteúdo da influência que os precipitou na sombra mental em que se debatem? E como poderíamos julgá-los se lhe desconhecemos o drama comovedor desde o princípio? Seria desumano golpear a ferida sob o pretexto de socorrer o doente,
e não seria lógico traçar diretrizes em territórios acerca dos quais não possuímos ainda qualquer experiência. Ante os problemas daqueles que nos rodeiam, contudo, podemos ouvi-los com paciência e caridade, doando-lhes esperança e consolo. E, acima de tudo, cabe-nos recordar que a luz da divina providência está em nós, tanto quanto neles, e que por isso mesmo o máximo auxílio que nos será lícito prestar-lhes será sempre respeitar-lhes as escolhas e as decisões, orando por eles e rogando a mesma providência divina que os guie e esclareça, ampare e ilumine, reconhecendo que no íntimo das próprias vidas são todos eles tão livres e responsáveis diante de Deus quanto nós. Gente, eu achei essa lição aqui maravilhosa. Essa lição me tocou profundamente o coração, porque essa lição fala da nossa aflição, da nossa angústia, da nossa inquietação em relação aos problemas dos outros, né? Então, é uma lição que fala de uma empatia que quem tem sabe como é. Aquelas pessoas que nós amamos, sejam familiares, amigos, né? Quando nós nos inquietamos e nos preocupamos, é porque nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. Nós conseguimos entender a extensão daquilo que o outro está passando. E as aflições dos outros, muitas vezes, nos tocam o coração de tal forma como se fôssemos nós a vivenciar essa dificuldade, essa dor, essa perda. Nós vemos muitas vezes, até nesta época de pandemia, nós tivemos momentos muito difíceis, né? A pandemia, a fase atual, está numa fase muito boa de diminuição do número de mortes, do contágio. Então, nós estamos numa fase que está muito boa no Brasil. Mas quando nós estávamos vivenciando aquelas fases todas, como o nosso coração ficou apertado, como o nosso coração doía diariamente. Às vezes nós pensávamos, como, Senhor, nós podemos entregar a nossa fé, o nosso coração, de que tudo está sob a sua liderança. Como é difícil, às vezes, se entregar ao Pai, quando alguém que amamos muito está sofrendo. Nós sentimos isso em relação aos nossos filhos, aos nossos companheiros, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos amigos irmãos. Quando essas pessoas passam por provas difíceis, e talvez nós nem entendemos muito como que a pessoa consegue superar tantas adversidades, mas nós nos angustiamos. E às vezes perdemos o sono com preocupações, às vezes nos inquietamos, às vezes a nossa gastrite volta a dar sinais pela escuta do outro que está repleto de problemas. E como nós gostaríamos de poder ter uma varinha mágica e plim, plim, tudo ser resolvido. Mas este poder não está em nós. Como é angustiante para o coração de uma mãe, de um pai, aguardar o filho no centro cirúrgico, né? Esperar esse filho voltar de um encontro onde, de repente, aquele namoro, aquele noivado, o casamento está sendo desfeito e ele vai sofrer com essa dor de separação. Como é difícil abraçar uma mãe cujo filho desencarnou. Como é difícil abraçar a nossa mãe quando a gente percebe que a idade chega e que tantas dores, tantos sofrimentos físicos e emocionais chegam até os nossos entes queridos. Como é difícil
nós lidarmos com pessoas que estão passando pelo processo da doença emocional. Como nós nos sentimos impotentes diante do fato do amigo, do irmão, do familiar, do filho, que encontra-se na areia movediça da depressão profunda. Como é complicado nós estarmos lidando com pessoas com ideação suicida. Como é difícil a gente ver jovens se cortando para se ferirem e esquecerem um pouquinho a dor da alma. Então a gente entra em contato com sofrimentos que a lista não cabe aqui, neste momento de estudo e oração. Mas cabe a nós buscarmos essa compreensão que Emmanuel nos traz. Inúmeras vezes nós temos uma paz de consciência, estamos fortalecidos, porém o outro do nosso lado não está. Quantas vezes nós moramos num bairro tranquilo, num bom bairro de classe média, e não imaginamos que o nosso vizinho não tem o que comer devido a uma crise de desemprego ou qualquer outra questão. Como é difícil imaginar que, às vezes, ali no apartamento de cima, tem uma pessoa que já está em fase terminal e nós não sabemos. E como é difícil a gente lidar com a dor do outro que a gente ama. Inúmeras vezes, nós nos sentimos tão fortalecidos que é mais fácil, às vezes, lidar com a nossa dor do que com a dor do próximo. Eu digo isso porque todas as mães que estão me escutando sabem que a gente trocaria de lugar facilmente para sofrer o que o filho está sofrendo. De uma cólica renal, de uma emoção desequilibrada. E o que a gente quer deixar? A gente quer deixar um legado para os que a gente ama, da garantia da paz e da felicidade. E este legado não existe. Por que? Nós perguntamos. Por que de repente um filho está tão bem e o outro filho está tão sofredor? Porque nós temos que nos lembrar que diante de qualquer dor, aquela pessoa que passa pela prova difícil, ela não é uma pessoa que está encarnando pela primeira vez. Todos nós temos um passado milenar, de muitos séculos, que a gente vem construindo essa jornada. Mas como nós nascemos ignorantes, nós muito erramos, e ainda erramos. Mas já melhoramos muito, 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 muito. Então, o que acontece? Aquela criança de 5 anos, que muitas vezes está lutando com o câncer, aquela criança nos apresenta com 5 anos. Mas ela é aquele espírito que na outra vida viveu até 80, na outra até 50, tem a sua história. Deus não nos desampara e Deus não é injusto. Não é um castigo que se apresenta diante de nós. A dor do outro é um processo de reparação. Na maioria das vezes, antes de nós encarnarmos, nós conversamos com essa equipe do planejamento reencarnatório. E eles explicam como vai ser a nossa vida. E nos dão, muitas vezes, a chance da escolha. Você topa? Então, sabe aquela coisa que você deve um dinheiro no banco? Aí você fala, não, eu vou ficar mais apertado, ao invés de pagar em 20 prestações, eu vou pagar em 10. E você escolhe passar um aperto maior para se livrar daquela dívida mais rapidamente. Não é assim? Pois aí, nós temos essa escolha de, às vezes, falar, não, nessa encarnação, eu quero me dedicar plenamente aos cuidados dos meus filhos. Então, agora eu estou pronta para recebê-los e auxiliá-los nessas provas que eles terão que passar. Só que nós nos esquecemos. E quando nós vamos tomando parte deste processo escolhido por nós,
nós costumamos a questionar e entramos num processo de sofrimento profundo. Esse sofrimento que não pode acontecer. Eu preciso de ter a empatia. Desculpa. Engasguei. Me desculpem. Vou tomar mais um pouquinho de água. Mas então, eu preciso de ter a empatia, de me colocar no lugar do outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro em pensamento, eu me dirijo para o seu lado na ação. O que é estar do lado do outro? É ser o ombro que apoia a pessoa que está de muleta, que quebrou ou operou a perna. É ser a pessoa que empurra uma cadeira de rodas da pessoa que não consegue mais andar doente. É ser aquele que estuda junto do amigo que de repente não está conseguindo compreender as matérias de exatas, mas eu entendo bem, eu vou estudar com aquele amigo, porque eu sei o que é não entender a matéria, porque eu tenho dificuldades em humanas, e de repente a gente troca. E a pessoa perceber que o outro tem medo e se oferecer. Você quer que a gente passe? Acho que a gente vai passar o final de semana aí com você, porque aí a gente disfarça uma visita e acolhe um pouquinho para a pessoa respirar o seu medo, de repente a sua solidão. Né? É quando a gente liga e quer saber do outro da notícia. É quando a gente faz a oração pelo outro. Ter a empatia é, de alguma forma, estar presente amorosamente para aliviar o fardo do outro. E eu já falei várias vezes isso aqui. Quando eu me dirigir ao outro, eu não posso supor que o outro é uma rocha invencível. O outro é gente como eu. Se eu me sinto bem, aconchegado, quando o outro me entende, eu preciso de buscar entender o outro. Diante de uma pessoa, por mais forte que ela seja, ao ligar, pergunte: tudo bem? Pode falar agora? Né? Porque às vezes a pessoa fala: não estou muito bem, não, estou com muita dor de cabeça. E eu vou jogar meus problemas para aquela pessoa que está com dor de cabeça. Como assim? Isso não é empatia, tá? Então, eu preciso de respeitar o outro, que normalmente pode ser aquele que ajuda. Porque vai ter o dia que eu sou ajudado. Mas eu preciso de buscar dentro de mim as forças para ajudar em outros momentos. Então, eu não posso chegar e despejar tudo sobre o outro, porque talvez o outro não dê conta de carregar. Eu não posso pensar no meu alívio e pesar para o outro. Mas tudo é conversado. Porque talvez naquele momento a pessoa está com dor de cabeça. Eu guardo para mim a minha dor. E ligo mais tarde, à noitinha, no dia seguinte, e aí eu converso. Né? Isso é respeito. Então, às vezes, com o problema dos outros, nós entramos profundamente naquele problema e nos sentimos de mãos atadas. E não existe coisa mais difícil do que a gente se sentir impotente perante a necessidade de auxiliar o outro. A impotência é muito difícil. Né? Então, você saber que seu filho está lá em Gramado, com muita dor de garganta, gripado, indo no médico, fazendo teste de Covid, é muito complicado. Né? Você sofre junto, mas não tem o que fazer nesse momento. Porque tem momentos em que não é possível a nossa presença física. E a nossa ajuda contará com a nossa mais sincera oração e emissão de boas vibrações. Olha aqui, Emmanuel fala uma coisa muito importante, né? Que nós temos essa resistência de hoje
porque fomos criando essa resistência ao longo das muitas vidas. E talvez somos até mais experientes. Talvez a dor do outro chegue para nós de uma forma profunda, porque nós já vivenciamos essas dores nas outras vidas. Talvez hoje eu não suporte ver alguém passar fome, porque talvez em outra vida eu já tive a escassez do alimento. Talvez eu ache difícil ver o outro passar frio, porque eu já tive isso. Talvez eu vá visitar um asilo e levar a minha palavra amiga, porque eu lembro dos meus pais sozinhos, velhinhos, numa outra cidade que não é a que eu moro. Talvez, após o luto da perda daquele filho, eu vá cuidar do filho alheio, seja numa creche, seja onde for, porque ali eu estarei cuidando indiretamente daquele filho que habita outra dimensão. Quando nós nos angustiamos e atingem os problemas dos outros, nós precisamos de lembrar que assim nós não ajudamos o outro. Porque se o outro está no processo do desajuste, da insegurança, nós temos que estar mais fortalecidos. Se o médico ficar com dó de passar o bisturi, né, na barriga da gestante, como que vai fazer uma cesariana? Então, ali tem que ter uma frieza para dar conta disso. Né? Como é que o médico vai fazer um transplante cardíaco se ele ficar cheio de dedos ou complicado? Né? Não pode. Então, a nossa força, ela ajuda quem não está forte. A nossa alegria ajuda quem está triste. A nossa esperança ajuda quem não vê futuro na sua vida. Né? E aí, olha esse pedaço desse texto. Né? Como, porém, auxiliar as pessoas com esses problemas tão profundos? Como o que fazer da nossa parte? Emmanuel fala assim: saberíamos, porventura, orientar-lhes o tratamento restaurador se ignoramos toda a extensão e o conteúdo da influência que os precipitou na sombra mental em que se debatem? Ou seja, como que nós queremos ser os sabedores, né, da resposta, da ajuda, se nós não temos uma visão total do problema? E como poderíamos julgá-los se lhes desconhecemos o drama comovedor desde o princípio? Eu posso julgar uma pessoa que hoje está no processo de coma? Eu não conheço todo o processo da doença nessa vida, e muito menos dos fatos das vidas passadas que levaram essa pessoa a este momento passar por isso. Quantas vezes nós recebemos notícias através dos livros, das cartas de Chico Xavier, através da nossa presença no Centro Espírita, das mensagens que já recebemos, de pessoas que estavam muito sofridas e que de repente se libertaram de todo este sofrimento quando passaram para outra vida. Então, era um sofrimento para esta vida que resgatou muita coisa. E eu já falei para vocês do sobrinho do Chico Xavier, que nasceu deformado, como se tivesse uma névoa branca sobre os seus olhos. Cego, ele nem deglutia o alimento. Ele ficava imóvel numa cama. E Chico cuidava dele com esmero, com carinho. Como dava trabalho. Mas o Chico queria mostrar para ele que ele era muito amado. E dava o banho, trocava de roupa, colocava comida na boca e empurrava com o dedo para que pudesse deglutir. Né? Então ele tinha aquele cuidado, aquele amor, para que esse sobrinho se sentisse amado. Aí, quando chegou próximo dele desencarnar, horas antes, como se ele abrisse os olhos, olhasse e enxergasse Chico antes de desencarnar, para que Chico tivesse a noção
daquele momento maravilhoso em que todo o esforço teria valido a pena. O sobrinho partia para o plano maior. Mas Emmanuel explicou que depois de centenas de anos, era a primeira vez que ele abriria os olhos, graças ao incansável amor do nosso querido Chico Xavier. Então, aquele que sofre precisa de se sentir amado. Aquele que passa por dificuldades financeiras, de saúde, familiares, precisa se sentir amado. Por quem? Por nós. Nós não podemos julgar ninguém. Eu não posso entregar uma cesta básica e julgando a pessoa que está precisando da cesta básica. Deve ter sido imprevidente, né? Porque não tem nenhuma cesta básica hoje. Nós não podemos julgar. Nós não podemos saber do passado que a pessoa tem. Eu lembro de uma amiga que tinha questões nas pernas constantes, dos tornozelos, dos pés, né? E um dia ela ficou sabendo que a cura total ela não ia passar. Mas aquele tempo ela lembraria de encarnações passadas em que ela precisou nascer assim, com essa predisposição, com essas dores, essas questões, porque o perispírito dela tinha assim a consciência e a culpa do quanto ela fazia com escravos em outras vidas. Mas ela não nasceu, não precisou de ser acorrentada nem nada. Aquela lembrancinha que ela pediu, trabalhadora, maravilhosa, muito amorosa. Então, os nossos karmas também são minimizados quando nós agimos por amor. Era o caso dela. Então, aquela dorzinha vinha lembrá-la, né, das correntes, para que ela jamais novamente colocasse em ninguém. E ela continuava, mesmo ali mancando, mesmo com toda a dificuldade, trabalhando no bem, no amor, uma pessoa maravilhosa. E ela que me contou isso. Aí a gente percebe que tantas coisas que a gente não conhece das outras vidas que vêm influenciar nessa, não é mesmo? E é isso que Emmanuel quer dizer. Quem somos nós para achar que nós vamos resolver o problema do outro se nós não conhecemos o problema? Nós conhecemos uma parte do problema, né? É a mesma coisa a pessoa está com o carro parado, você fala, quer ajuda? O que foi? O carro não está andando. Isso aí é bateria. Vou aqui colocar, né, a chupeta. Uma certeza, de repente coloca e não resolve nada, porque o problema pode ser outro. Então, sem avaliar todo o carro, nós não podemos dizer o que é, o que não é, né? Então, sem avaliar todo o problema, inclusive sabendo das outras vidas, o que acarretou isso hoje, nós não temos como falar, como julgar. Nós temos que apoiar, estar do lado. E aqui, o último parágrafo de Emmanuel, ele nos dá a receita, né? Nós não podemos golpear feridas de ninguém. Nós não podemos traçar diretrizes, porque o problema é do outro e nós não conhecemos ele completamente. Nem quem está vivenciando não se lembra das outras vidas e das questões todas, não é mesmo? Mas olha o que Emmanuel manda fazer. Ante os problemas daqueles que nos rodeiam, contudo, podemos, primeiro, ouvi-los com paciência e caridade. Não é fácil, né? Mas a gente buscar ouvir a pessoa com problema com paciência e caridade. Segundo, doar-lhes esperança e consolo. Então a gente escuta e coloca uma luzinha nesse túnel que a pessoa se encontra. Esperança e consolo. E acima de tudo, cabe-nos recordar que a luz da divina providência está em nós tanto quanto eles. Então nós precisamos de lembrá-los, de confiar na luz divina, que está em nós, mas está em todos nós e neles também. O máximo auxílio que nos será lícito prestar-lhes será sempre respeitar-lhes as escolhas ao longo da caminhada, respeitar as decisões,
porque às vezes nós queríamos decidir e fazer diferente, mas o outro é teimoso, mesmo que vai errar. Nós não temos o que fazer. Então, ouvi-los, doar-lhes esperança e consolo, recordar que a luz da providência divina é para todos nós, ou seja, instigar a fé, respeitar as escolhas e as decisões, orar por eles, rogando a mesma divina providência que os guie, os esclareça, ampare e ilumine. Por que tudo isso? Reconhecendo que no íntimo das próprias vidas, todos eles são livres e responsáveis diante de Deus quanto nós. Cada um de nós tem um caminho. Então, diante do problema do outro, né, ouvir, doar esperança e consolo, lembrá-los da importância da providência divina para todos, respeitar as escolhas e decisões e orar por eles. Claro que isso no nível espiritual falando. No nível material, nós não podemos ser cegos. Nós temos que imaginar, né, o que o outro, perguntar, você tem comida? Né? O que você está precisando? E abrir o nosso coração, abrir a nossa carteira, né, e ajudarmos. Então, quando a gente percebe que tem uma criancinha que vai nascer, vamos nos unir, doar o enxoval, rezar pela criancinha, sim, mas ela precisa do enxoval, ela precisa de fralda. O idoso pobre precisa, tanto quanto o rico, de cobertor, de remédios, né, de afeto, porque nós não temos aquilo que o rico precisa, o pobre não precisa. O que o brasileiro precisa, o outro também. Todos somos humanos. As necessidades são parecidas, né? É claro que em Cuiabá vai precisar de menos cobertor do que em Curitiba, mas talvez vá precisar de um ventilador, né? Ou um ar, para não adoecer ainda mais. Então, são as diferenças geográficas, sim. Né? Levemos em conta. São tantos e tantos fatores, mas o que essa lição tocou no meu coração foi: nós precisamos de olhar para o outro, saber que o outro tem problemas. Nós não somos os únicos que estamos passando por problemas. Aceitar que teremos filhos com problemas e provas difíceis, familiares, amigos. E a nossa missão é estar do lado, ajudar a carregar, ajudar a vencer. Essa é a reflexão da noite de hoje que eu queria trazer para vocês. Que nós possamos olhar com carinho todos aqueles que estão com as provas bem difíceis. Sejam nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos familiares, amigos, nossos colegas de trabalho. Deixar de olhar para o umbigo e olhar ao redor. E perceber que às vezes eu estou num problema muito difícil, mas que aquele outro, que tantas vezes até me ajudou, também pode estar. Ou aquele outro, que eu nunca imagino que tenha problemas, possa estar passando por problemas semelhantes. A gente vê que a gente se iguala quando a gente está num consultório médico, né? Esperando, aguardando um exame, uma cirurgia, todo mundo ali é igual. As emoções, né, são muito semelhantes. Lembremos disso e façamos com amor tudo o que nos dispusermos a fazer pelo outro e por nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos a presença nesse momento, te agradecemos pelas lições maravilhosas, por estar aqui conosco. E te pedimos, Mestre querido, que envolva todos nós com o seu abraço fraterno, com a sua luz, a sua energia. Obrigada, Jesus. Que o Senhor, Mestre querido, possa enviar as melhores vibrações
para todos aqueles muito necessitados de Ti, através das orações que possam receber de Ti, Senhor, todo bem, todo amparo, toda luz, toda força. Nós, neste momento, Jesus, Te rogamos por aqueles que estão a sofrer e que sofrem mais que nós, por aqueles que estão com questões físicas, emocionais, espirituais, por aqueles que estão em busca do sentido da vida. E por todos os nossos irmãos internados, por todos que se encontram doentes, nós Te pedimos, Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa todos nós que estamos aqui na terra, nesta passagem bendita. Abençoa os nossos queridos, familiares, amigos, as pessoas com as quais convivemos. E assim, nessa corrente de luz, de paz e de amor, nós nos sentimos mais plenos, menos sozinhos. É o caminho escolhido. Pai, querido Deus, Mãe Santíssima, Jesus amado, gratidão por este dia, por este final de dia. Que assim seja. Pois bem, amigos, essa lição foi uma lição muito importante na minha vida, né? Aprender a cuidar sem se desequilibrar. E eu quero também deixar aqui a lembrança que amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui no Estudo e Oração. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Uma boa noite a todos, fiquemos com Deus.